Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça-feira, com a nossa reprise no sábado a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado. No sábado não tem como você participar. A direção da TV Candidez, mesmo em tempos de pandemia, que nós atravessamos um período muito pesado em 2020, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você, telespectador, um programa de saúde ao vivo, onde você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Eu sempre gosto de comentar aqui com o MyLink, com a direção, através do Flaviano Cunha, que não justifica gravarmos. O interessante é que ele seja ao vivo. E o interessante é que o telespectador participe, tirando a sua dúvida, fazendo aqui a sua pergunta. Nesta terça-feira, que foi uma terça-feira de temperatura amena, Divinópolis não passou hoje dos 25, 26 graus. Não estamos no verão, estamos na primavera, mas a temperatura alta começa a chegar a cada dia. Eu não posso perder tempo. Vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez, ao vivo no estúdio da TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo o médico cardiologista, Dr. Guilherme Kussen. Nós vamos falar sobre a questão da prevenção das doenças cardiovasculares. Dr. Guilherme Kussen, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel. Boa noite à TV Candidez. Um prazer estar aqui no programa Amostra da Saúde. E hoje a gente vai poder falar um pouquinho desse tema tão interessante para todos os telespectadores. Olha só, o nosso tema está na tela, que é a prevenção das doenças cardiovasculares. E eu gostaria que, como primeira pergunta, é possível fazer a prevenção dessas doenças, doutor Guilherme? Com certeza, Samuel. Nós temos inúmeras medidas que a gente pode tomar, né, no cuidado, na atenção, na orientação dos nossos pacientes, para a gente poder prevenir essas doenças. A prevenção é sempre o melhor caminho. Eu tenho aqui um dado, inclusive da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que diz o seguinte: segundo o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, doenças cardiovasculares, incluindo infartos e derrames, matam em todo o mundo de 17 milhões de pessoas, um terço da mortalidade total. No Brasil, a cada minuto morre uma pessoa vítima de doença cardiovascular. Olha, são 350 mil pessoas por ano. Não é um dado assustador, doutor Guilherme? Como é que você analisa esse dado da sociedade brasileira? É um dado que a gente precisa analisar com bastante cautela e não manter uma inércia perante a isso. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo e seguem em crescente. Isso se dá por inúmeros fatores, como os fatores de risco como hipertensão, a obesidade, o diabetes, a alimentação, o sedentarismo, o tabagismo, né? Temos também as heranças genéticas, as doenças, as cardiomiopatias, que também são hereditárias, e a análise individual de cada indivíduo com seus fatores de risco, antes que essas doenças se estabeleçam, é de fundamental importância para que a gente consiga prevenir e evitar muito dessas mortes. Agora há pouco você falava sobre a questão da obesidade, que é o sobrepeso. Qual que é a prevalência no Brasil nos dias de hoje? Você tem esse tipo de informação? Olha, em 2019 foi feito um levantamento
e bastante assustador, sabe, Samuel? Atualmente, no Brasil, a incidência do sobrepeso, né? O sobrepeso é medido pelo IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Quando ele está acima de 25, a gente já considera que o paciente tem sobrepeso. Cerca de 40% a 50% dos brasileiros estão com sobrepeso. E a obesidade, cerca de 20% dos brasileiros estão obesos. Um dado bastante relevante. E isso contribui para o aparecimento de várias doenças cardiovasculares, sem sombra de dúvida. Com certeza, Samuel. Principalmente, né, hipertensão, o diabetes, o infarto, o AVC, as arritmias, né? Tudo começa com um fator de risco. E eu vejo a obesidade e o sobrepeso como fatores de risco centrais no surgimento das doenças cardiovasculares. Tem uma relação direta do sobrepeso com a pessoa que tem hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta? É claro que existem pessoas também até com peso, digamos, que irregular ou até abaixo do peso, que também apresentam a doença. Sim. Mas qual que é essa relação da obesidade com a hipertensão arterial? À medida que a pessoa vai ganhando peso, a elevação da pressão arterial, ela acontece de uma maneira diretamente proporcional, ou seja, à medida que a pessoa ganha peso, a pressão vai subindo. Isso se dá por inúmeros fatores, por sobrecarga do coração, né, um aumento da demanda, né, que esse coração tem mais massa para poder mandar o sangue, então as paredes das artérias precisam ficar mais contraídas para aumentar o fluxo de sangue nos tecidos. Existe também, com o sobrepeso e a obesidade, a resistência insulínica. A insulina é um hormônio que, por si só, aumenta a pressão arterial, aumenta a retenção de sódio nos rins. Então, a partir do momento que a pessoa está com sobrepeso, sedentária, se alimentando mal, ela já necessita, nesse momento, de intervir, de procurar o seu cardiologista para poder mudar os seus hábitos de vida e, assim, evitar de maneira mais contundente a evolução desse quadro para doenças mais graves. E com relação à importância da alimentação nessa questão do tratamento, né? Eu estou me referindo à questão do tratamento, a gente está começando agora o programa e a gente está muito focado na questão da obesidade e do sobrepeso. Como é que é essa questão da alimentação para tentar regularizar essa situação da obesidade, do sobrepeso e, ao mesmo tempo, da pressão arterial, hipertensão arterial? Como é que é feito essa questão da alimentação? Olha, a alimentação a gente sempre tem que buscar uma alimentação equilibrada, com todos os nutrientes e, né, com todos os macronutrientes, micronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, mas essa alimentação ela é individualizada. Então nós temos, por exemplo, pacientes que não têm sobrepeso, não têm obesidade, mas estão se alimentando mal, às vezes, né, comendo alimentos ultraprocessados, processados, alimentos industrializados, excesso de açúcar, né, alimentos com muito sal. Então acabam desenvolvendo, às vezes, um sobrepeso, uma obesidade, uma elevação da pressão arterial. Às vezes tem uma alimentação desregulada, com ingestão de alimentos mais do que a sua necessidade. E essa individualização vai de acordo com a necessidade do paciente. Você às vezes tem um paciente diabético, por exemplo, o paciente diabético ele vai precisar que você restrinja mais os carboidratos, que tem mais impacto na insulina. Então o papel do médico está em saber individualizar e orientar qual a melhor conduta alimentar para aquele paciente individualmente falando. Como é que chega mais ou menos, doutor Guilherme, o paciente no consultório de um médico cardiologista? Nós temos ainda o paciente que chega meio que bem tranquilo, com a pressão arterial controlada, com a glicose, que daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre isso, tranquila, buscando uma prevenção, ou na maioria das vezes o paciente já chega carregando um histórico de problemas e de doenças? Olha, é bastante variado, Samuel. Você tem pacientes, desde pacientes jovens, sem comorbidades, que estão ali para fazer uma avaliação, né, um famoso check-up, até pacientes que já têm um histórico rico, né, de doenças cardiovasculares, que já tiveram infarto, ou AVC, ou alguma outra doença mais grave estabelecida, como insuficiência cardíaca, e a abordagem desses pacientes ela é diferente, né? Cada paciente você vai ter uma necessidade, uma abordagem dentro do consultório, mas eu sempre prezo e tento trazer para a população essa informação de que a partir do momento que o paciente já apresenta fatores de risco para as doenças cardiovasculares, talvez aquele seja o melhor momento para você intervir, que você conseguiria evitar mais mortes, mais doenças, né, e mais situações indesejadas dentro da cardiologia. Muito bem. O outro temor, quando nós falamos da prevenção das doenças cardiovasculares, e você que nos acompanha ao vivo nessa terça-feira, hoje é dia 19 de outubro, deixando mais uma vez o nosso contato do WhatsApp, que é o WhatsApp oficial da TV Candidez, que é o 99932-6228. 99932-6228.
Quando se fala no colesterol, né, quando é elevado, é sempre uma dúvida e é sempre uma preocupação do paciente, né? O colesterol, quando é elevado, ele sempre vai ser tratado com medicação? Como é que é a orientação do médico cardiologista, Dr. Guilherme Couso? O papel do cardiologista nesse momento, como eu já disse, é informar e analisar o seu paciente. Você vai ter pacientes com colesterol elevado, com risco cardiovascular baixo. Quando a gente fala de risco cardiovascular, a gente analisa algumas variáveis que esse paciente possui. Por exemplo, se ele já teve infarto, se ele já teve AVC, se ele tem um histórico familiar de colesterol elevado. A gente sabe que tem doenças do colesterol que são familiares, como as hipercolesterolemias familiares, onde sim, esses pacientes talvez se beneficiem já de um tratamento com medicamento na prevenção primária. E a gente tem que saber diferenciar o que é prevenção primária e o que é prevenção secundária. Quando a gente fala em prevenção primária, a gente está prevenindo eventos como infarto, como AVC, como uma doença aterosclerótica propriamente dita e estabelecida. Quando a gente fala da prevenção secundária, a gente está falando daquele paciente que já teve um evento ou que já tem a doença estabelecida. O paciente que está em prevenção primária e tem um risco cardiovascular baixo ou intermediário, muitas vezes a gente vai apenas iniciar com as medidas não farmacológicas, mudança na alimentação, no estilo de vida, prática de atividade física e reavaliar esse paciente dentro de 3, 6 meses e avaliar o colesterol dele, né, e a resposta dele a essas medidas. Já os pacientes na prevenção primária que têm um risco elevado ou os pacientes que já estão na prevenção secundária, esses pacientes já se beneficiam de saída com o uso, né, das medicações para o colesterol, que são as famosas estatinas. Bom, todos os médicos que aqui passam ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde, eles sempre ressaltam a questão da importância da qualidade do sono. Eu queria que você comentasse ainda nesse primeiro bloco sobre essa relação do sono com a obesidade e a hipertensão arterial. Dá para você comentar para a gente sobre essa questão do sono e a sua importância? Claro, o sono ele não é um artigo de luxo, né, Samuel? O sono ele é uma necessidade para nós, como seres humanos. Nós passamos em torno de 1/3 da nossa vida dormindo. E o sono ele é um momento em que o nosso corpo se repousa, o nosso metabolismo se descansa, se reequilibra e se prepara para o novo dia. E nesse momento do sono, a gente consegue ter um melhor controle da pressão arterial, uma readequação dos fluidos, dos líquidos e um reajuste hormonal. Quando o sono não é de boa qualidade, a gente começa a ter um desarranjo hormonal que pode precipitar o surgimento de obesidade, elevação da pressão arterial, surgimento de arritmias e a evolução desse quadro, né, de um sono ruim, pode aumentar o risco desse paciente a vir ter doenças cardiovasculares. Isso já está muito bem estabelecido por inúmeros estudos e é uma coisa que a gente sempre tem que perguntar se esse paciente dorme bem, como que é o sono, né? E durante o sono a gente também tem condições que a gente tem que avaliar nesse paciente, como por exemplo a apneia do sono, que é uma condição não tão incomum e que pode trazer inúmeros riscos graves para o paciente dentro da cardiologia. Ainda falando sobre a questão da hipertensão arterial, a gente vai falar sobre outros tipos de prevenção, outros tipos de doença que provocam, evidentemente, várias questões cardiovasculares, mas a questão da hipertensão arterial, ela pode levar também a outras doenças, como, por exemplo, infarto, AVC, e como é que isso pode ocorrer? Olha, a hipertensão é uma doença extremamente prevalente, não só no Brasil, como no mundo. Nós temos muitos pacientes hipertensos que não sabem que são hipertensos. E isso é um dado bastante alarmante, porque a gente vê na hipertensão o principal fator de risco modificável para a prevenção das doenças cardiovasculares. Cerca de apenas 30% dos pacientes hipertensos sabem que são hipertensos e fazem o controle adequado dessa doença. Então, a gente tem em torno de 60% a 70% de pacientes hipertensos com tratamento irregular ou que às vezes nem sabem que são portadores dessa doença. A hipertensão, como que ela leva à doença cardiovascular? A hipertensão é um fator de risco importante para AVC, infarto, insuficiência cardíaca, insuficiência renal crônica, né, que em última análise vai culminar com a hemodiálise. Então, a hipertensão, o que ela faz? Ela aumenta a tensão na parede dos vasos e lesa esse revestimento dos vasos, que com o passar do tempo permite que as moléculas de colesterol vão se infiltrando e formando as famosas placas ateroscleróticas e, né, com o passar do tempo, se essas placas forem formadas no coração, podem levar a infarto, né, no sistema nervoso central AVC, nos rins doença renal crônica, né, nos olhos pode levar à perda da visão, retinopatia, né, e evolução de inúmeras outras doenças vasculares relacionadas à hipertensão. Doutor Guilherme, eu vou encerrar esse bloco agora eu vou encerrar de verdade, pedindo para você falar qual que é o melhor tratamento, se é que ele existe,
o melhor tratamento atual para hipertensão arterial? Assim como você disse sobre o colesterol, e você me perguntou algumas 2 perguntas atrás, o melhor tratamento da hipertensão é quando você entende em que situação o seu paciente hipertenso está. É um paciente hipertenso de baixo risco? É um paciente hipertenso de risco intermediário ou de alto risco? Então, a gente sabe que na última diretriz de hipertensão do ano passado, ficou muito explícito a questão do dano vascular. O que é o dano vascular? É o que eu expliquei. Em qual situação que aquele paciente está e o quanto aquela hipertensão já causou lesão nos órgãos, né? Então, você pode abrir mão de alguns exames para avaliar se aquele coração já está hipertrofiado, se você já tem lesões vasculares, né? E assim você poder estratificar o risco daquele paciente. E pelos níveis da pressão também é possível fazer isso. Então, o melhor tratamento é aquele que se adequa ao risco do paciente. Os pacientes de baixo risco, a gente pode tentar um tratamento não farmacológico, sem medicamentos por 3 meses e reavaliar. Se não tiver efeito, a gente começa a terapia medicamentosa. Nos demais, a gente já inicia com a terapia medicamentosa e, pelas recomendações atuais, o melhor tratamento é uma combinação de medicamentos em baixas doses iniciais para a gente atingir o alvo pressórico para aquele paciente. Bacana, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, hoje é dia 19 de outubro. Com muito prazer, eu recebo hoje pela primeira vez no estúdio da TV Candidez ao vivo o cardiologista Dr. Guilherme Cussa. E é o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site.
O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Nesta terça-feira, hoje é dia 19 de outubro, é ao vivo. Deixa eu fazer aqui de público um agradecimento à direção da Mega Scan, que continua por mais algum tempo conosco aqui nesse apoio cultural da TV Candidez. Mega Scan, você já sabe, é ressonância magnética, e ressonância magnética tem nome. Meu abraço para toda a equipe da Mega Scan, muito especial para o Tiago Oliveira, que é o gerente. O atendimento é de 7 da manhã até as 10 da noite. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho, pela atenção nessa proposta de um programa de saúde ao vivo. Mega Scan continua no programa. Na próxima terça-feira, dia 26, vai ser a última terça-feira de outubro. Vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez ao vivo a presença do médico Dr. André Cunha Coelho da Rocha. Ele é médico urologista de Belo Horizonte, do Hospital Vila da Serra. Ele vai falar dessa vez sobre a questão dos cálculos renais. Nos últimos meses, o médico André sai de Belo Horizonte, vem aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez e cada mês sempre trazendo um tema importante. E nós vamos falar sobre a questão dos cálculos renais de Belo Horizonte. Ele gravou um curto vídeo e coloca pra gente agora o Túlio. Urologista. Hoje eu estou mandando esse vídeo aqui para vocês para lembrar que na próxima semana a gente tem um encontro aí na televisão, no programa Amostra Grátis da Saúde, onde a gente vai falar sobre os cálculos renais, a famosa pedra nos rins, como é que a pedra se forma, como que faz para evitar a formação de cálculos, como que faz o tratamento, é remédio, é cirurgia, o que fazer na hora da cólica. Então vai ser uma conversa bem prática, bem objetiva, para a gente poder resolver esse problema. Um grande abraço, até breve. Urologista, próxima terça-feira é ao vivo. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu estou recebendo hoje aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez o médico Dr. Guilherme Kussen. Ele que é cardiologista. Doutor Guilherme, é a primeira vez que você vem aqui ao programa e nesse segundo bloco a gente sempre conta um pouco mais da história do médico. E justamente você está vindo numa semana muito especial, uma vez que ontem foi dia 18, foi comemorado o Dia do Médico. Um abraço a todos os médicos que passaram e aqueles que não passaram aqui pelo programa. Médicos que desempenham um papel importantíssimo na vida de todos da sociedade. Parabéns aqui, você aqui de uma certa forma representando todos os médicos, né? Parabéns pelo Dia do Médico. Recebeu muitos abraços, muitas mensagens ontem, doutor Guilherme. Muito obrigado, Samuel. É um prazer estar aqui, né, representando essa classe. É uma profissão muito nobre, né, que exige muita dedicação, vai muito além do trabalho, né, é uma dedicação de alma e para mim estar aqui como médico, né, participando desse programa tão né, especial, é realmente uma coisa que eu tenho que agradecer bastante vocês aí pela oportunidade. Olha só, além dos temas aqui, a gente foca também um pouquinho, conta um pouco da história desse profissional que está aqui, doutor Guilherme Kussen também, que é médico cooperado Unimed Divinópolis. Como é que é a história de vida do Guilherme? Você nasceu em qual cidade? Como é que foi a sua caminhada e essa busca pela medicina? Vem desde cedo? Conta um pouco para que o público possa te conhecer. Bom, Samuel, minha história de vida é uma história de luta e eu nasci em São Paulo, capital, morei lá por cerca de 2 anos e mudei para Itapecerica, aqui perto, que é a cidade da família da minha mãe. Desde novo, quando eu nasci, eu tive um problema congênito, tive que passar por 2 cirurgias, tive próximo da morte e graças a Deus tive a oportunidade aí de sair dessa e tive nas mãos de profissionais muito competentes, então desde cedo a medicina já me
já me acompanha. Se não fosse, né, profissionais tão competentes, eu não estaria aqui hoje. Cresci em Itapecerica, minha mãe foi uma pessoa muito guerreira, junto com a minha avó, meus avós da parte materna, minhas tias, né, que me deram todo o suporte necessário. Infelizmente eu tive um pai ausente, mas um avô muito presente, né, José Gussen, Jorge Turco, que todo mundo, né, em Itapecerica conhece bastante, que me deu todo o suporte, todos os valores realmente, né, de família. Desde novo eu já era uma pessoa muito concentrada, muito introspectiva, buscava muitas coisas que eu queria, né? Aprendi a ler muito cedo, sempre fui muito investigativo, mas quando a gente é criança, a gente não sabe ainda o que a gente quer para a nossa vida. Na adolescência foi aflorando essa ideia de ser médico, né? Eu venho de uma família de muitos médicos, temos 8 médicos na família, tem meu tio, Jorginho, meu tio Rubens, né? Que já são os pioneiros na medicina, e meus primos, né? Que eu tenho vários primos médicos também, os filhos, né, do Dr. Jorginho, do Dr. Rubens. Então, a medicina ela faz parte da minha família e da minha história. E, por eu observar isso desde novo, acho que esse dom foi aflorando dentro de mim e acabei por optar, né, escolhendo a medicina quando fiz vestibular. Ainda era um pouco imaturo para ter certeza se realmente era aquilo que eu queria, mas a partir do momento que eu passei no vestibular e comecei a faculdade, eu vi que realmente eu gostava muito de fazer medicina e fui me aprofundando, estudando. Não foi fácil, né? Eu prestei vários vestibulares, fiz um ano de cursinho, fui pleiteado para estudar em Juiz de Fora, onde eu me formei. E foi um estudo de muita luta, né? Com meus avós, minha mãe, né? Dando sangue para conseguir me estudar. E após a formatura, eu sempre tive curiosidade de prestar às Forças Armadas, tive a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro, no Hospital de Força Aérea do Galeão, como tenente médico. E no final, né, deste ano, como médico militar, saí do Rio para poder prestar a residência. Fiquei em dúvida inicialmente entre anestesiologia e cardiologia, e prestando residência para essas duas especialidades, acabei passando em cardiologia e aqui estou hoje. Graças a Deus agradeço por ter prestado, né, para essa especialidade que eu gosto tanto e vejo que a cada dia mais que fiz a escolha certa. Nossa, mas você fez agora um resumo bem sintetizado agora, nesses últimos 3 minutos, 4 minutos agora, você fez um resumo da sua vida. O seu problema de saúde, você não comentou nada comigo fora do ar, eu estou sendo até pego aqui de surpresa. Quantos anos você tinha? Eu já nasci com ele, foi um problema congênito, uma doença chamada megacolon congênito ou doença de Hirschsprung. Tem a ver com o coração? Não tem a ver com o coração. É uma parte do intestino, não era inervada e eu não conseguia, assim que eu nasci, evacuar. Minha mãe percebeu isso, né? Passou 4 dias que eu tinha nascido e eu não tinha ainda evacuado até eu vomitar, né? Aquele mecônio, né? Então eu bem criança, já fui para UTI. Mas é algo muito sério, então. Muito sério. E passei por 2 cirurgias, uma cirurgia temporária para eu poder ganhar peso e depois de 1 mês fazer a cirurgia definitiva, que é a cirurgia que corrigia isso de maneira definitiva. O médico que me operou foi um médico eu nasci na maternidade de São Luís, em São Paulo, foi o Dr. João Gilberto Maxud, que até faleceu há uns 4, 5 anos atrás, era um médico referência em cirurgia pediátrica e graças a ele estou aqui. E essa sua experiência no Rio de Janeiro nas Forças Armadas, ela foi positiva? Foi muito positiva, eu acho que... Mas você não quis seguir essa carreira, assim, dentro das Forças Armadas? Na verdade, eu gostei muito de morar no Rio de Janeiro, é uma cidade, né, realmente maravilhosa. O Rio é sensacional, eu sou suspeito para falar. Mas é uma cidade, a gente que é do interior, que acostumou, né, crescer num lugar mais tranquilo, e eu sou muito ligado à minha família, eu já vi de cara que eu não conseguiria morar tão longe. Mas foi muito legal essa experiência, porque eu pude conhecer muitas pessoas, o meio militar me ensinou muitas coisas sobre disciplina, sobre honra, né, sobre os modos, né, tanto na medicina como na vida, e eu carrego isso até hoje, e isso tem sido muito importante na minha formação, tanto como pessoa, tanto como médico. Bacana. Lembrando que o Galeão ele fica já um pouco mais distante, né? Se não me engano, lá na Ilha do Governador. Isso, né? Na Ilha do Governador. E é o maior hospital de Força Aérea do Brasil. Então, eu sempre gostei muito de emergência e lá é o maior centro de emergência médica militar, né, da aeronáutica do Brasil. Então, a gente recebia pacientes não só do Rio de Janeiro, vinham pacientes do Amazonas, do Nordeste, vinham de helicóptero. Às vezes a gente saía de ambulância, resgatava o paciente no aeroporto e levava para o hospital. A gente tinha tudo disponível, todas as especialidades.
unidades de plantão 24 horas, todas as tecnologias. Isso foi muito bom para a minha experiência como médico. Ô, Guilherme, eu estou recebendo aqui algumas mensagens de pessoas que estão te acompanhando, estão te mandando aqui um abraço. Eu prometo que eu vou responder todo mundo aqui. Mas eu queria te dizer que você veio aqui hoje, não foi apenas para falar. Você veio aqui hoje para responder, mas você veio aqui hoje ao vivo no estúdio da TV Candidez também para ouvir. Ouvir alguns depoimentos de pessoas que te cercam, pessoas que te gostam e pessoas que acompanharam a sua caminhada rumo à busca pela medicina. A nossa equipe trabalhou agora nesses últimos dias, colhendo aqui alguns depoimentos. Nós estamos ao vivo e eu vou pedir agora ao nosso diretor Túlio que coloque para a gente, por gentileza, para que possa ouvir aqui o Dr. Guilherme, os 4 primeiros depoimentos. Olha só quem é que vai mencionar e falar do Dr. Guilherme. Coloca para a gente, Túlio. Samuel do Vale. Boa noite a todos os programas Mostra Grátis Saúde. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os programas Mostra Grátis Saúde. Hoje eu vim aqui agradecer ao Dr. Guilherme, um médico excepcional que trata muito bem de seus pacientes, em especial a minha avó. Obrigado, Samuel, pela oportunidade de falar de sua pessoa boa, incrível e iluminada, que é o Dr. Guilherme. E um grande abraço de nossa família para esse nosso grande amigo, que é o Dr. Guilherme. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Sou Claudiana, secretária da Clínica Sigma Cardio. Venho representar minhas colegas de trabalho para falar sobre o Dr. Guilherme. É muito fácil falar sobre o Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme é muito alegre, inteligente, sempre atencioso, né? Além de ser um médico muito competente, que está sempre disponível, que se interessa e sabe entender o sofrimento do paciente. Ele sempre acolhe os pacientes com muita alegria. Eu tenho certeza que a relação do Dr. Guilherme com os pacientes é uma relação de confiança e muito respeito, né? Dr. Guilherme é uma pessoa muito humana. É uma honra tê-lo na nossa equipe, né? E foi um prazer estar aqui falando com vocês. Parabéns, Samuel, pelo programa. Muito sucesso para você e para o Dr. Guilherme. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui é Cristiane Araújo, sou nutricionista de Itapecerica e sou amiga do Dr. Guilherme. Falar do Dr. Guilherme é muito bom. Médico competente, inteligente, acolhedor, que tem aí, né, uma escuta muito ativa ao paciente, né, com diagnósticos assertivos e sempre buscando o bem-estar, a saúde do seu paciente. Sou amiga desde a infância do Dr. Guilherme, sei da sua luta diária para se tornar esse médico cada dia mais excepcional. Parabéns a todos, parabéns, Samuel, pelo programa, parabéns ao Dr. Guilherme e muito sucesso para todos vocês. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui é o Gleitinho, presidente da Câmara de Itapecerica. Falar do Dr. Guilherme é muito fácil. Médico itapecericano, de uma família tradicional aqui de nossa cidade, tem feito a diferença em sua área de atuação. Trata os pacientes com muita atenção, com muito carinho, com muita responsabilidade, um médico muito dedicado e realmente tem feito a diferença na vida daqueles que o procuram. Então, gratidão, muito obrigado, tenho honra de ser amigo, né, desse médico, desse profissional, do nosso Dr. Guilherme. Muito obrigado por tudo que você tem feito, não só aqui por Itapecerica, mas por todos os pacientes da região
que o procuram, Itapecerica, Divinópolis e tantas outras cidades. Então, boa noite Samuel, boa noite Dr. Guilherme, sucesso para todos vocês. Depoimentos falando do Dr. Guilherme Coulsen, médico cardiologista, que tem aí uma relação muito próxima com a cidade de Itapecerica e muito recentemente com Divinópolis. Como é que você recebe os depoimentos da família da Patrícia, que é sua paciente lá, os pais dela, a Claudiana, que de uma certa forma representou aqui todas as secretárias da Sigma Cardio. Estou recebendo aqui mensagens de seus colegas médicos também, Dr. Haldin está te mandando aqui um grande abraço. Da Cristiane, que é uma nutricionista, e do vereador Gleitinho, da cidade de Itapecerica. A palavra é sua, doutor Guilherme. Bom, primeiramente, um pouco surpreso, né, por receber esses depoimentos, sempre pegou um pouco de surpresa, mas muito feliz de poder ouvir esses depoimentos. Começar com a família da Patrícia, né, da dona Leirinda, né, do Léo, né, do seu Elias, que infelizmente, né, não está mais entre nós, são uma família muito querida, são meus pacientes e agora, né, são meus amigos, praticamente uma nova família. Eu sou muito grato de fazer parte disso, poder ajudá-los, tanto do ponto de vista, né, médico, né, na cardiologia e como, né, verdadeiros amigos. Fico muito, muito feliz. Obrigado mesmo. A Claudiana, né, da Sigma, e toda a equipe da Sigma, a Claudiana, a Marcela, a Alana, né, o Haldner, o Daniel, né, o Chula, o Nelson, né, o Pedro, todos que estão ali diariamente comigo. Se esqueci alguém, me desculpa, né? A gente ficou um pouco surpreso e a gente só tem realmente que agradecer. Tem a Lívia também, né? Que me ajuda lá no teste ergométrico. E a todos da equipe da Sigma Cardio, que aqui em Divinópolis são uma grande família para mim, me acolhem, me ajudam e nós como equipe realmente conseguimos praticar uma cardiologia de excelência, né? Não só eu estendo, né, essa homenagem e essas palavras da Claudiana a todos da equipe que são merecedores, né, desse prestígio e meu muito obrigado. Legal. Pode concluir, por gentileza. A Cristiana Han, que realmente é uma amiga de infância, a gente cresceu junto, nossas famílias são amigas de longa data, é uma nutricionista extremamente competente, que eu tenho muito prazer, temos inúmeros pacientes em comum e agradeço muito pelas palavras, Cris. E ao Gleitinho, né, Gleitinho do Valério, meu amigo, vereador, né, extremamente competente em Itapecerica, que também faz a diferença para o povo itapecericano. Muito obrigado, Gleitinho, pelas palavras. Trabalhar com meus pacientes é um enorme prazer, né, busco sempre a minha excelência e dar sempre o meu melhor, tanto em Itapecerica quanto aqui. Quero mandar um grande abraço para o Gleitinho, para o pessoal de Itapecerica, né, que é a minha cidade, minha terra, para a minha família e para todos os meus pacientes também aqui de Divinópolis, meus amigos, meus colegas. Muito obrigado. Tivemos depoimento de várias, né? O Gleitinho, por exemplo, que é o presidente da Câmara lá agora de vereadores, né? Da nutricionista também a Cristiane, também dos pacientes, da Claudiana, que representou todos lá da Sigma Cardio. A Marcela está te mandando um abraço, está saindo de férias, né? Que é a gerente lá da Sigma. E a gente percebe o carinho, né, que eles têm com você. Você falava agora há pouco antes da sua família, que tem uma relação muito grande também com a sua carreira vencedora como médico cardiologista. Sim. E olha só agora quem é que vai falar do Dr. Guilherme Coulsen, cardiologista. Veja lá, Dr. Guilherme. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Meu nome é Mirtes, eu sou tia do Guilherme, mas me sinto também um pouco mãe dele, porque foi um menino que foi criado junto comigo e com os meus também. Então, me sinto alegre em estar podendo falar um pouquinho dele, porque é uma criança que sempre foi muito determinada, sempre teve esse sonho de ser médico, depois com muito interesse pela cardiologia, né, especialmente pelos problemas que o avô tinha, que foi criado tão próximo com ele, foi o segundo pai. E é uma jornada que nunca tem fim, porque ele sempre está em busca pelo aperfeiçoamento, pela perfeição. E eu diria que depois desse caminho de tanta busca pela perfeição, a gente chega na excelência, mas aí é uma jornada que não acaba nunca, porque quem ama o que faz, ama eternamente. Um beijo para o Guilherme do fundo do meu coração. Boa noite, Samuel do Vale e o pessoal do Amostra Grátis da Saúde. Eu sou Mirna, tia do Guilherme,
E para mim é muito fácil falar dele, é um sobrinho que foi criado junto com a gente, muito amoroso, carinhoso. O que eu vejo nele é o carinho que ele tem pelas pessoas idosas. Porque o pessoal, os idosos que consultam com ele, ficam apaixonados por ele. Eu acho que porque ele foi criado por idosos, né? Meus pais que ajudaram a criá-lo. Então ele cresceu com aquilo de sempre ter esse carinho, que é muito difícil entre os jovens, principalmente médicos. Guilherme, continue assim, meu filho, que você vai longe. Beijo. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Gui, o Samuel pediu para eu falar hoje um pouquinho de você e, enquanto sua irmã, eu tenho muita felicidade de falar de você hoje, porque você é uma pessoa muito generosa e eu sou muito, muito, muito grata por ter você na minha vida e por você ser esse parceirão que você é meu, sabe? É uma sorte mesmo poder ter, na condição de irmão, esse amigo que você é, sabe? E acho também que eu preciso te falar que eu sou muito orgulhosa, assim, do tanto que você cresceu, sabe? Tanto que você se tornou, o tanto que eu sou feliz de você ter se tornado esse médico que você é hoje, tão empático, tão cheio de cuidado, tão preocupado com as pessoas. Eu acho que isso pode ter um potencial de mudar o mundo, sabe? Ter cuidado e tratar bem as pessoas, e a gente vai mudando o mundo assim. Eu sou muito orgulhosa de saber que você é essa pessoa. Então é isso. Um beijo, te amo muito. É isso. Boa noite, Samuel do Vale, a todos os participantes do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu sou Mirza Rios Gussen, mãe do Dr. Guilherme. Para eu falar do meu filho muito fácil, sempre foi um filho muito dócil, amoroso, muito família, sempre muito concentrado, super ligado em coisas assim que prendia, sempre foi muito de prender a atenção das coisas. Eu me separei cedo, eu tive que continuar trabalhando. Ele foi praticamente criado pelos meus pais. E meu pai, já falecido, o sonho dele era ser médico. E como ele não tinha condição financeira, ele não fez. E isso ficou na cabeça do meu filho, que desde pequeno falava, eu quero ser médico, eu quero ser médico. E foi. Ele é uma pessoa super dedicada, super focada na profissão dele. Está sempre se atualizando. É um filho, assim, exemplar. Eu não sou suspeita para falar, porque eu sou mãe dele, mas é um excelente profissional da saúde, dedicado e comprometido com seus pacientes, com seus problemas de saúde. Eu tenho o maior orgulho de ser mãe do meu querido e doce Guilherme. Muito bem, agradecer aqui a toda a equipe da TV Candidez, ao Túlio, pelos depoimentos. Eu gostaria de saber do médico Guilherme Gusso se ele está bem do coração, porque a gente está falando aqui da prevenção das doenças cardiovasculares. Eu acho que seu coração está em dia com os exames. E como é que você recebe esses 4 últimos depoimentos, Guilherme? Tô achando que eu vou deixar de ser médico e vou virar paciente, hein? Mas não tem nem palavras, né, para agradecer. Família é família, e receber esse depoimento, as palavras de pessoas que a gente ama, de pessoas que me fizeram crescer, que fazem, né, parte de tudo que eu sou hoje. Se não fossem essas pessoas, minha tia Mirtz, minha tia Mirna, minha mãe, minha irmã, toda a minha família, eu não seria quem eu sou. Meu avô, minha avó, realmente, sem palavras, só agradecer, e agradecer a você por ter me pegado com uma surpresa tão boa. Muito bem, agradecer toda a equipe da TV Candidez por esses depoimentos, porque a gente aqui expõe de uma forma muito positiva o nosso entrevistado de hoje, ele mostrando as suas qualidades, respondendo as perguntas, mas acima de tudo, ouvindo o depoimento de pessoas que o cercam e que o conhecem muito bem, né? E que a população também comece a conhecer esse profissional da cardiologia aqui de Divinópolis. Já está há quanto tempo aqui em Divinópolis? Já? Estou aqui desde 2014, então já vai para 8 anos, né, aqui em Divinópolis, e realmente o tempo passa muito rápido e a gente nem percebe, a gente está sempre correndo atrás. Vamos colocar, 8 anos atrás eu nunca imaginaria estar onde eu estou hoje, e a gente sempre acha que a gente pode melhorar. Eu acho que isso que é importante para fazer a gente crescer, né? A gente
sempre crescer, mas ter a humildade de saber que a gente pode mais e que a gente deve mais, que a gente precisa, que a gente sempre tem o que aprender. E ter esse suporte, né, dos meus amigos, meus colegas de profissão, né, minha equipe, tanto, né, em Itapecerica como aqui em Divinópolis, né, a equipe do São João de Deus, né, que foi onde me formei como cardiologista. Eu tenho muito a agradecer todos os cardiologistas, né, vou citar alguns aqui, Dr. Alex, Dr. Haldner, Dr. Daniel, Dr. Eduardo Chula, Dr. Felipe, Dr. Alessandro, Dr. Antônio, são muitos, Dr. Otaviano. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir nesse... O Otaviano é o Otaviano Greco. Isso. Aqui com a gente já no início, bem no ano passado aqui. Temos também o pessoal da terapia intensiva, né, Dr. Marconi, Dr. Marco Antônio Leão. Marco Antônio já teve aqui também, né, o chefe lá do CTI, do CTI, né, Dr. Eduardo Henrique. Então, assim, são pessoas... E você sente que você foi bem acolhido por todos esses profissionais? Demais, porque eu não era daqui, né, na ocasião eu estava chegando, vindo do Rio de Janeiro, né, sou de Itapecerica. Então, eles realmente me formaram, né, me moldaram como... né, o médico que sou hoje, como cardiologista que sou, e muito, né, praticamente tudo que eu sei eu devo, né, a esses profissionais. Legal. Eu sou muito grato, e principalmente ao suporte, né, que eles nos dão até hoje, porque começa com uma relação de preceptores, né, residente, e a gente continua trabalhando na instituição e nos tornamos, né, verdadeiros amigos, né? A gente tem colegas também, colegas de trabalho, de clínica, né? Sim, da cardiologia. Sim, o pessoal da Sigma, na clínica da cardiologia dentro do São João de Deus, mas também colegas de amigos, né, fora do trabalho, e isso faz a gente crescer muito, não só como médico, né, mas também como pessoa. Eu acho que todo médico, ele não é só médico, né? Aquele que sabe só de medicina, nem de medicina sabe. Então, a gente tem que entender que por trás do médico existe um ser humano, porque se não existe um ser humano, como é que você vai conseguir interpretar aquele outro ser humano que depende da sua atenção, né? Então, o médico ele tem um papel, mas por trás daquele médico existe uma pessoa também que precisa interpretar o que aquela pessoa está sentindo, o que está acontecendo, e essa característica inata, né, nossa, faz a diferença também na sua formação como profissional. Bacana. Um abraço a todos lá da Sigma, né, que compõem lá a equipe, e que faz parte aqui do Dr. Guilherme, o Dr. Haldner, o Eduardo Chula já esteve aqui com a gente, muito tempo Chula, atrás. O Daniel Soares. Daniel, que eu não sei se eu vou falar a palavra certa, ritmologista, né? Isto. Um abraço para o Daniel. A Marlene Brito está te mandando aqui um grande abraço, está te parabenizando aqui pela entrevista, que você continue sendo esse médico exemplar, que tem uma capacidade ímpar e uma dedicação sem limites, que você continue mudando vidas e salvando almas e corações. Continue assim, doutor Guilherme, fazendo a diferença. Não sei se você conhece a Marlene Brito, está te mandando aqui um abraço. Obrigado, Marlene, um abraço para a senhora também. É uma moça muito bonita aqui, por sinal. Um abraço, Marlene. Marina. Perdão. Marina Brito, Isso. Perdão. Um beijo para Marina. Ela escreveu certo e eu li errado. Sim. Sabemos que a hipertensão arterial, muitas vezes, é silenciosa. Pergunta ela aqui, a Marina Brito. Quais são os sintomas mais comuns? Ela pede para você resumir. Abraço, Marina. Mais uma vez, obrigado pela mensagem. Olha, a hipertensão silenciosa, que dentro da cardiologia a gente chama de hipertensão mascarada, é uma condição que a gente deve suspeitar naqueles pacientes onde no consultório, né, durante a consulta, você sempre tem medidas de pressões arterial aparentemente dentro das médias, né, abaixo das médias esperadas, ou seja, medidas normais, mas quando você estende a propedêutica aquele paciente, você vai fazendo os exames, você encontra lesões de órgão-alvo. Então, aquele paciente que já tem uma certa retinopatia, vai no oftalmologista, o oftalmologista te encaminha, olha, encaminha o cardiologista com o paciente com degeneração na retina, sugestivo de hipertensão, ou um paciente que faz um ecocardiograma ao acaso, às vezes está ali fazendo um pré-operatório, encontra uma hipertrofia ventricular, que é um achado característico de um paciente, né, hipertenso já com lesão de órgão-alvo, um paciente que evolui com uma doença renal crônica, ali, insidiosa e não tem uma causa aparente. Então, aquele paciente você deve buscar a hipertensão mascarada, né? Um dos principais exames que você vai abrir mão para fazer é o mapa, né? Que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, onde você vai conseguir registrar muitas vezes, né, essa hipertensão que não é vista no consultório. E às vezes por trás também dessa hipertensão mascarada, nós temos condições, como a gente já citou, né, que igual a apneia do sono, que às vezes o paciente tem uma pressão normal na vigília, mas durante o sono ele eleva essa pressão por causa que ele cursa com pausas, né, ou redução da respiração durante o sono, e isso leva, em última instância, a lesões de órgãos-alvo, arritmias, podendo levar a AVC, infarto, né, e desfechos fatais dentro da cardiologia. Um abraço aqui para o Gilberto, está te parabenizando aqui pela entrevista. O Gilberto, conversei com ele agora há pouco, estava aqui numa obra, aqui no 16º andar, acabou me mandando aqui uma mensagem. Samuel, nós falamos agora há pouco
nos andares aí abaixo do estúdio da TV Candidez, onde estou executando uma infraestrutura. Parabéns aí pela entrevista com o Dr. Guilherme. O dia de ontem e a noite de hoje foi um tanto quanto atípica para mim. Uma grande ansiedade, senti uma grande tensão nos dentes, mandíbula. Hoje pela manhã uma grande dor no peito, bem no meio da caixa torácica, algo que nunca havia sentido. E ainda uma dor de cabeça um pouco discreta, mas continua. Pensei, minha esposa até mencionou a possibilidade de ser um problema cardíaco. Pergunte ao Dr. Guilherme, isso tem relação com o problema cardíaco? É claro que isso não é uma consulta, evidentemente. O médico está ouvindo aqui agora esse depoimento e vai tentar dar uma dica, um caminho, né? O que ele pode contribuir com a sua resposta, doutor Guilherme. Quem te faz a pergunta é o Gilberto. Olá, Gilberto, boa noite. Sim, Gilberto, isso pode sim ser um equivalente anginoso, que a gente chama da famosa angina. Às vezes a angina se apresenta com manifestações atípicas, como às vezes, além da dor precordial, naquele desconforto torácico, também pode aparecer um desconforto na mandíbula, uma dor nos dentes, uma dor irradiada às vezes para membros superiores, principalmente para o membro superior esquerdo, uma dor que a gente chama de dor epigástrica. Então, na dúvida, principalmente se você for hipertenso, estiver acima do peso, tiver um histórico familiar já de doenças cardiovasculares, for tabagista, tiver colesterol elevado, for diabético, te aconselho que você agende uma consulta com seu cardiologista, mas se esses sintomas aparecerem novamente, sugiro que você procure um pronto atendimento, pois é melhor você ir até lá e não ser nada do que você ser surpreendido, pois pode realmente se tratar de uma angina e às vezes acontecer um infarto. Qual que é o papel do médico cardiologista nos dias de hoje no que diz respeito a bons hábitos de vida? Olha, Samuel, eu acho que o papel do cardiologista ele vai muito além da prescrição de medicamentos. Durante a faculdade de medicina, a gente tem uma formação muito voltada para a prescrição de medicamentos e os medicamentos são, sim, extremamente importantes, mas a gente tem que ir muito além, a gente tem que saber, além de prescrever os medicamentos, nas indicações corretas, nos pacientes corretos, também saber orientar esses pacientes como preservar a sua boa saúde. O paciente, como que ele se alimenta, como que ele está dormindo, como que é a relação dele com a família, como que é o contexto social que aquele paciente está inserido, porque cada paciente, você vai, às vezes, como que é a condição financeira daquele paciente, o que ele pode comprar de medicamento, o que ele pode fazer para melhorar a saúde dele. Às vezes você tem um paciente que tem uma condição melhor, você pode traçar inúmeros estratégicos, como seguem as diretrizes, e ter às vezes um tratamento mais completo. Mas às vezes você tem um paciente que tem essa limitação financeira e você tem que adequar qual que é a conduta prioritária do paciente naquele momento. Vamos escolher uma conduta prioritária, seguir aquela meta, depois que a gente atingir, a gente escolhe outra meta, para que a gente também não tire desses pacientes que não tenham condição às vezes financeira, de executar um tratamento tão completo, a possibilidade de estar preservando ou até recuperando sua saúde. Você pode comentar para a gente sobre a questão da pré-diabético? O que seria o pré-diabético, a própria diabetes e essa relação com o ganho de peso? Sim, Samuel. A pré-diabetes e a diabetes, elas provêm de uma condição incomum, que, ao meu ponto de vista, é o grande mal do século, que é a resistência insulínica. Depois da Revolução agrícola, o surgimento da promoção da agricultura, da promoção dos grãos, dos cereais, as produções em larga escala, o surgimento de alimentos baratos, principalmente nos Estados Unidos, como xarope de milho, alimentos açucarados, logo depois o surgimento dos alimentos processados, ultraprocessados, industrializados, a característica da vida moderna, a gente tem cada vez menos tempo para a nossa família, para pensar no que a gente está comendo, no que a gente está comprando, o que a gente está levando para casa. A gente está sempre na época do rápido, tudo é rápido. Você que está aqui na televisão, você sabe disso, você tem um furo de reportagem, já chega para você no mesmo momento pelo WhatsApp e a gente sempre na correria. Então, muitas vezes a gente não tem tempo para pensar o que a gente está comendo. E com isso, a gente vê que a população mundial vem engordando. Consumo de alimentos cada vez mais açucarados, com gorduras trans, alimentos industrializados. E isso contribui para o surgimento da resistência insulínica. A resistência insulínica, ela vai favorecendo o surgimento do sobrepeso, da obesidade, e com isso ela vai levando ao pré-diabetes e ao diabetes. O pré-diabetes nada mais é do que o paciente que está com resistência insulínica e o corpo já começa a não conseguir mais compensar aquela resistência insulínica. Ou seja, ele ainda produz insulina, mas a insulina
já não está trabalhando como deveria, porque o seu corpo já está resistente àquele hormônio. Então já começa a alterar a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada. E a evolução desse quadro, quando não é feita nenhuma intervenção, seja ela medicamentosa, né, ou não medicamentosa, ou ambas, né, que é a recomendação, acaba evoluindo para o diabetes e aumentando em muito o risco cardiovascular desse paciente. Você pode falar para a gente sobre a questão das gorduras saturadas? Porque muita gente comenta, né? Toda gordura saturada, ela faz mal? A gordura saturada, Samuel, a gente tem que primeiro entender, nem toda gordura é igual, né? A gente tem as gorduras industrializadas, saturadas, que estão presentes, por exemplo, nos biscoitos recheados, né, nos chocolates, né, nos salgadinhos, né, nos alimentos processados, ultraprocessados, como eu comentei aqui. E a gente tem outras gorduras saturadas que estão presentes nos alimentos não processados, como carnes, peixes, azeite, carne, peixes, laticínios integrais. E essas gorduras, elas por muito tempo foram vilãs, né, como se fossem só elas as culpadas pelas doenças cardiovasculares. Não estou aqui recomendando que ninguém tenha uma dieta rica em gordura saturada, mas assim como outros macronutrientes, elas também são necessárias para um equilíbrio alimentar e uma boa saúde. Recentemente saiu um artigo no American College of Cardiology com o título da seguinte maneira: uma reavaliação sobre o real papel das gorduras saturadas nas doenças cardiovasculares. Porque muito se foca em retirar as gorduras da alimentação, mas às vezes deixamos de lado, né, a importância e a relevância que às vezes o açúcar e os alimentos processados e ultraprocessados têm na contribuição do surgimento dessas doenças cardiovasculares. Então, não devemos enxergar as gorduras saturadas não processadas, como por exemplo carnes, né, não processadas, laticínios integrais, que devem contribuir em alguma porcentagem na nossa alimentação, né, e não culpar apenas estes alimentos como os causadores das doenças cardiovasculares. E lembrar também desses outros alimentos, como o açúcar, os alimentos processados e ultraprocessados. Você comendo a gordura saturada com moderação, desde que ela não seja frita, né, ela sendo cozida, grelhada, né, de maneira ocasional, né, em conjunto, né, com o paciente que faz atividade física e num contexto alimentar. No artigo cita muito um conceito que chama-se matriz alimentar. Uma coisa é você pegar uma carne de boi, né, que tem ali um pouquinho de gordura, que é inerente do alimento, não processada, e você comer ela às vezes ali com uma salada, né, com um arroz, com feijão, né, com alimentos saudáveis em conjunto com aquela, né, com aquela carne ou com aquele laticínio integral. Então aquilo ali é um contexto alimentar saudável. Então dificilmente aquela gordura vai ser culpada por te trazer problemas cardiovasculares, né, se você não exagerar. Mas você pega às vezes uma carne de boi que está no meio de um hambúrguer, que tem ali maionese, ketchup, pão, né, alimentos multiprocessados, ultraprocessados, né, às vezes ricos também em açúcar. Então a gordura no contexto daquela matriz, ela vai ter um papel diferente no seu corpo. Então isso faz toda a diferença. E você pode resumir para a gente quais são os alimentos que definitivamente nós temos que evitar para mantermos uma boa saúde, principalmente no que diz respeito às doenças cardiovasculares? O que a gente tem que... Vou falar primeiro o que a gente deve comer. A gente deve sempre preferir comida de verdade, coisa que a gente não estiver desembalando. Evitar os alimentos industrializados, os miojos, as bolachas, os biscoitos, né, alimentos congelados, né, armazenados, os molhos prontos. Tudo isso são alimentos que, além de sal em excesso, de gordura em excesso, são ricos em conservantes e fazem muito mal à saúde e contribuem muito para o ganho de peso e para o surgimento das doenças cardiovasculares. Os fast foods, né, recentemente, a gente vê que tem um aumento crescente, né, na abertura de fast foods em Divinópolis, né, recentemente vem abrindo mais, McDonald's que surgiu aqui. Eventualmente, né, todo mundo quer comer, provar, mas não pode ser definitivamente um sinal de saúde, né? A gente tem que tomar cuidado com isso daí. Então, se eu for falar um tipo de alimento que a gente deve evitar, é açúcar em excesso, alimentos ultraprocessados, industrializados, e preferir sempre a comida de verdade, bem equilibrada, dentro de um contexto de vida saudável, né? Tanto com exercício físico e alimentação. E já que você falou em exercício físico, qual que é a recomendação da questão da atividade física, principalmente com diz respeito à Organização Mundial de Saúde? Porque muita gente fala que tem que ter alguns minutos pré-determinados, algumas horas por semana. Qual que é a sua experiência com relação a isso? Você como médico cardiologista, você também pratica esporte, né? Você de vez em quando faz alguns treinos de corrida, não é isso? Eu sempre fui muito ativo, né, Samuel? Eu gosto muito de praticar atividade física, né? Eu pratico musculação, pratico corrida. Quando vou à praia, gosto de praticar stand-up paddle. Né? Sempre fui muito ligado a esportes, quando mais novo jogava futebol. E assim, o esporte sempre, né, fez parte da minha vida. Atualmente, a OMS recomenda de 150 a 300 minutos de atividade física semanal moderada, né, com moderada intensidade, ou 75 a 150 minutos de atividade física intensa. Essas atividades físicas devem ser
divididas entre atividades aeróbicas e resistidas. A gente sabe que para um bom envelhecimento, a preservação da massa muscular é muito importante. Então, além da atividade aeróbica, também é importante que a gente tenha, né, associado uma atividade resistida para, né, a promoção e preservação da massa muscular, que é muito importante, principalmente no idoso, que vai evitar quedas, né, vai manter a funcionalidade daquele paciente. A Miriam aqui do centro está parabenizando aqui pela entrevista. Ô Miriam, muito obrigado aqui. Doutor Guilherme, quais são os principais sintomas de um ataque cardíaco? Pergunta aqui a Miriam, ela sempre participa conosco aqui do centro. Você pode resumir para a Miriam, por gentileza? Os principais sintomas de um ataque cardíaco? Bom, Miriam, a gente tem inúmeros sintomas, né? Eu vou considerar que você está falando sobre o infarto, o ataque cardíaco, os principais sintomas, né? O sintoma principal é a dor no peito, né? Que ocorre em mais de 70% a 80% dos pacientes, mas também é comum você ter uma dor que irradia para o braço, né? Uma sudorese, uma falta de ar, uma sensação de peso no peito, pode ter uma sensação de epigastralgia, que é um desconforto no estômago, um bolo estomacal. Você pode ter tonteiras, náuseas, isso varia bastante, mas o carro-chefe basicamente é a dor no peito, o desconforto, mal-estar, palidez, aquele paciente que leva a mão no peito, né, que um pouco mal-estar, fica pálido, sudoreico, esses sim são os principais sintomas de um ataque cardíaco, né, de um infarto. O Gilberto agora há pouco pediu o seu contato aqui em Divinópolis, é o 3512-3195 na Sigma Cardio aqui em Divinópolis, bem próximo aqui à Câmara Municipal, próximo aqui ao Costa Rangel. 3512-3195, em Itapecerica, 3341-3361, 3341-3361. Doutor Guilherme, como é que você resume esse nosso tema de hoje, principalmente no que diz respeito à prevenção das doenças cardiovasculares, que você já disse aqui, que é muito possível ter uma qualidade de vida sem essas doenças. A gente está caminhando para o final do programa. Nós não abordamos tudo que nós queríamos abordar, abordamos em perto de 70%. Quem sabe você retorna aqui, né, numa próxima oportunidade. Eu espero que você tenha gostado da entrevista. Eu acho que você ficou muito aqui à vontade. Nós tivemos aqui um tempo considerável, mas é claro que hoje, você que está nos acompanhando, foi um programa um tanto quanto especial. Foi a primeira vez que nós tivemos a visita aqui do Dr. Guilherme. E nós tivemos aqui alguns depoimentos que ajudaram, né, a contar um pouco de quem é esse profissional médico que aqui está. Como é que você resume? O que você acha que de mais importante deve ficar na memória do telespectador que está nos acompanhando ao vivo? Eu acho que o mais importante, Samuel, é a gente ter uma preocupação ativa e constante com a nossa saúde. Porque o que não é feito agora, uma hora vai ter que ser feito. E se não for feito enquanto ela existe, vai ser feito após a doença aparecer. E quando a gente ainda está com saúde, né, ainda não tivemos nenhum problema, não tivemos infarto, não tivemos AVC, não temos pressão alta, às vezes a gente está com, né, a gente entende, às vezes as pessoas estão no trabalho, num momento ruim financeiro, às vezes tem que trabalhar mais, trabalhar dobrado, né, o tempo fica escasso, mas a saúde nunca pode ficar de lado, porque se você não cuidar dela enquanto você a tem, você vai buscá-la depois que você a perder, e isso fica muito mais caro e às vezes pode custar a sua vida. Então a gente tem que pensar que o médico cardiologista, ele não é um juiz, ele não está ali para te julgar, para te falar, você está fazendo errado, você é preguiçoso, você tem que fazer mais atividade física, você está comendo demais. Não, eu acho que todo mundo ali, como eu disse, a gente além de médico, a gente é ser humano, é a gente entender por que você está assim, por que você não está praticando atividade física, por que você está comendo demais, o que está acontecendo, tem alguma questão psicológica, alguma questão emocional por trás, e tratar esse paciente como um todo, não só julgar e apontar. Eu falo que apontar o erro é muito fácil. O difícil é apontar o erro e dar a solução. E o nosso papel é esse, é mostrar onde não está adequado e ajudar aquele paciente a conseguir atingir aquilo ali. Lógico que não vai ser do dia para a noite, a gente vai caminhar junto, é um processo. E a gente está ali para isso, justamente para poder auxiliar o paciente a atingir a saúde plena e prevenir as doenças e, quando elas aparecerem, também tratar. Hoje a gente tem muitos medicamentos novos, nós temos muitas recomendações novas, novos trabalhos saindo, né? Recentemente tivemos um trabalho muito interessante, nós temos a questão também do ômega 3, sempre foi um dilema, né? Usar ômega 3 previne, não previne, né? Suplementar ômega 3, né? A alimentação rica, né, em gorduras boas, né? A gente estava falando das gorduras saturadas, que não são totalmente vilãs, né? A gente sabendo interpretar e contextualizar ela dentro da nossa alimentação. Agora falando das gorduras que são comprovadamente boas, né? Que são as gorduras poliinsaturadas, né? Presente no azeite, no salmão, né? A gente teve um trabalho recente que eu queria ressaltar,
que foi o trabalho REDUCE-IT, que foi, né, apresentado no Congresso Europeu esse ano, mostrando que um tipo específico de ômega 3, é o EPA, né, que o ômega 3 se divide em EPA e DHA. Então a gente foi feito um trabalho com maior concentração desse EPA que conseguiu mostrar uma reversão das placas de gordura nos vasos sanguíneos. Então, essas novidades constantes, né, essa busca constante pelo conhecimento, faz com que a gente, como cardiologistas, consigamos entregar para o paciente inúmeras outras possibilidades, né, e alternativas e ferramentas para que a gente consiga manter, né, e buscar a saúde plena. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço muito aqui o seu interesse em estar aqui ao vivo nessa semana, inclusive que se comemora o Dia do Médico, que você continue assim, mostrando competência e, acima de tudo, humildade. Foi o que eu percebi e eu acho que também o telespectador que nos acompanhou também percebeu isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Samuel, e se tiver um novo convite, estarei aqui. Foi um prazer fazer parte, né, desse programa e participar aqui com você. Agradeço a todos os telespectadores, tanto de Itapecerica quanto de Divinópolis, e obrigado pelas homenagens. Foi muito bom. Olha só, eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha sábado a partir de 1 da tarde aqui na TV Candidez. Ao vivo é na terça e breve essa entrevista vai estar no nosso canal no YouTube. Para você uma boa noite, doutor Guilherme. Boa noite, Samuel. Obrigado a todos que nos acompanharam. A gente volta na próxima semana. Pedir desculpa aí à nossa produção altura, a gente cedeu um pouquinho aqui o horário. A gente está recebendo muita pergunta. Agora há pouco chegou mais pergunta aqui sobre a questão do estresse. Mas a gente vai tentar aqui ver com o doutor Guilherme, quem sabe no final de novembro. Um abraço a todos, boa noite, até a próxima. Abraço, pessoal. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.